Olá, pessoal. Eu sou a professora Susan Wolters. Bem-vindos à nossa terceira aula do curso de Álgebra Linear 2. A gente vai continuar falando do tema da unidade 1, que fala sobre determinantes. Vamos lá? Nessa nossa aula, inicialmente, a gente vai ver algumas propriedades do determinantes. Vamos lá? Bom, antes da gente falar dessas propriedades aqui, deixa eu deixar bem claro para vocês. Aqui a gente vai só revisar essas propriedades determinantes. Então, a gente não vai demonstrá-las, a gente vai exemplificar. Então, eu vou falar a propriedade e a gente vai dar um exemplo numérico para vocês visualizarem, de fato, como que essa propriedade aí funciona. Beleza? Combinado? Vamos lá, então. Então, a primeira propriedade. Se todos os elementos de uma linha ou coluna de uma matriz quadrada A forem iguais a zero, seu determinante será nulo, isto é, determinante de A igual a zero. Por exemplo, aqui essa nossa matriz, tem os elementos todos aqui da primeira coluna iguais a zero. Então, de fato, 0 vezes menos 1/3, menos 0 vezes 48, vai dar igual a zero. Segunda propriedade. Se os elementos correspondentes de duas linhas ou de duas colunas de uma matriz quadrada A forem iguais, seu determinante será nulo, ou seja, igual a zero. Nesse exemplo aqui, temos, de fato, a primeira e a segunda linha sendo iguais, determinante 4 vezes 5, 20, menos 20, 0. Beleza? Tranquilo? Vamos ver a terceira propriedade aí, então. Terceira propriedade. Se uma matriz quadrada A possui duas linhas ou colunas proporcionais, seu determinante será nulo também. Então, olha só, a primeira linha, eu vou chamar de L1 aqui, é 3 e 7. A segunda linha é 9 e 21. Observem que a segunda linha, que eu vou chamar de L2, ela é 3 vezes a primeira linha, concordam? Porque 9 é 3 vezes 3, 21 é 3 vezes 7. Então, elas são de fato proporcionais, certo? A segunda é igual a 3 vezes a primeira. Como que ficou o determinante aqui? Dessa matriz cuja segunda linha é proporcional à primeira? 3 vezes 21 menos 7 vezes 9, que vai dar 0. Beleza? Vamos ver a quarta propriedade. Se todos os elementos de uma linha ou de uma coluna de uma matriz quadrada são multiplicados por um mesmo número k, então seu determinante fica multiplicado por k. Então, vamos ver aí o nosso exemplo. A gente tem, vamos ver quanto é que dá 7 vezes o determinante inicialmente dessa matriz aqui. Então, quanto é que dá aqui? 3 vezes 9, 27, menos com menos mais, 4 vezes 5, 20. Então, o determinante dessa matriz é 47. A gente está multiplicando esse determinante por 7 e está dando como resultado 329. Vamos agora pegar essa nossa matriz aqui e multiplicar somente a primeira linha dela por 7. A segunda linha, observem, mantém-se a mesma. Então, a nossa matriz original era essa. 3 menos 5, 4 e 9. A gente multiplica a primeira linha por 7. Ficou 3 vezes 7, 21, menos 5 vezes 7, menos 35. Então, a gente tem uma nova matriz aqui, cuja primeira linha é multiplicada por 7. Então, todos os elementos da primeira linha, no caso são 2, foram multiplicados por 7. Quanto que vai dar esse determinante? 9 vezes 21, menos aqui, com menos que vai dar mais, 35 vezes 4, vai dar os mesmos 329. Então, a gente tem uma matriz e calculamos o determinante dela. A gente multiplicou a primeira linha por uma constante e a gente viu que o determinante acabou dando lá o mesmo resultado se a gente tivesse multiplicado o determinante por k, certo? Então, faz a matriz, calcula o determinante dessa matriz e multiplica por 7, ou se primeiro pegar a matriz e multiplicar a linha por essa constante, o resultado vai dar o mesmo determinante. Quinta propriedade. Se uma matriz quadrada A de ordem n é multiplicada por um número real k, o seu determinante fica multiplicado por k na n.
Ó, qual que é a diferença dessa nossa quinta propriedade para a quarta? Na quarta, se a gente multiplicasse ou uma linha ou uma coluna por uma determinada constante. Então, a gente tinha aquele mesmo determinante lá. Agora, aqui, a gente está querendo multiplicar toda a matriz por uma constante. Então, a gente vai ver aqui o que acontece com o determinante dessa nova matriz. Então, olha só. Considera essa matriz A aqui. Qual que é o determinante de A? Diagonal principal, produto dos elementos, menos o produto dos elementos da diagonal secundária. 15 menos 8, 7. Agora, a gente pega essa mesma matriz A e multiplica toda ela por 5. O que isso significa? Multiplicamos todos os elementos da matriz por 5. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 5, 25. Qual que é o determinante dessa nova matriz, que foi a multiplicada por 5? Vai dar 15 vezes 25, que dá 375, menos 10 vezes 20, que é 200. Deu 175. Observem que 175 é a mesma coisa que 5 ao quadrado vezes 7. O 5 seria a nossa constante, elevado ao quadrado, vezes o determinante da A. Ops, aqui, K ao quadrado, K como sendo 5, vezes o determinante da nossa A, que a gente já tinha encontrado ali como sendo 7. Certo? Bom, feito isso, vamos lá. Nossa sexta propriedade. Nossa sexta propriedade fala que o determinante de uma matriz quadrada A é igual ao determinante de sua transposta. Vocês ainda lembram o que é a transposta de uma matriz? Lembrem, revisem o material de matriz, que é parte do conteúdo de álgebra linear 1. Dada uma matriz, a transposta dessa matriz é a matriz obtida quando a gente troca linhas e colunas de lugar. Então, vamos ver aqui essa propriedade. Se a gente tem A como sendo essa matriz, ABCD, quem que é a transposta? O que era a linha B virou coluna. A linha CD virou coluna aqui. Observe essa propriedade aqui, a gente vai estar provando, de fato, ela para o caso n igual a 2, para uma matriz quadrada de ordem 2. Todas as outras propriedades a gente está exemplificando com números. Então, isso não é uma prova, né? Isso é só uma forma da gente visualizar a propriedade. Quero deixar isso bem claro. Nesse caso específico da sexta propriedade, a gente vai estar fazendo uma prova para o caso n igual a 2. Ou seja, isso é uma prova geral? Não. É uma prova para todas as matrizes de ordem 2, o que é muito mais do que só um exemplo numérico. Mas ainda assim, a gente não poderia afirmar, né, que essa propriedade valeria para todas as matrizes, porque para isso a gente teria que provar para uma matriz de ordem n qualquer. Mas vou reforçar o que eu disse no início da aula. Nosso objetivo aqui é revisar as propriedades de determinante. Ok? Vamos lá, então. Então, aqui, se A é essa matriz, quem que é o determinante da A? AD menos BC. Quem que é o determinante da linha? AD menos BC, né? Ou CD, CB aqui. Por que aqui tanto faz eu falar em BC ou em CB? Porque aqui, pessoal, a gente está falando de números reais. Nos números reais, no conjunto dos números reais, vale a propriedade comutativa para a operação multiplicação. Ou seja, tanto faz se a gente multiplica 1 vezes 2 ou 2 vezes 1, o resultado é o mesmo. Por isso que aqui a gente pode dizer que esses dois resultados dão a mesma coisa, ok? Por isso que AB menos BC é a mesma coisa que AD menos CB. E, portanto, de fato, a gente prova aqui, para o caso n igual a 2, né, para uma matriz 2 por 2, que o det de A é a mesma coisa que o determinante da sua transposta. Beleza? Vamos lá para a nossa sétima propriedade. Se trocarmos de posição entre si duas linhas ou colunas de uma matriz quadrada A, o determinante da nova matriz obtida é o oposto do determinante da matriz anterior. Então, por exemplo, aqui, considere essa A. Façam aí as continhas, aqui já está só a resposta do produto das diagonais principais, né, da principal e as suas paralelas, usando aquele método rápido lá. Vocês façam as continhas aí e vão obter esse determinante como sendo menos 19. Agora, qual é a diferença dessa A? Que eu vou chamar aqui de A', porque é uma nova matriz, tá? Não, A' não, professora, porque a linha vai confundir com a nossa notação. Tá aqui um pouquinho. Então, deixa aqui como... Vou botar uma A
entre aspas aqui, uma nova A, tá? Aqui também. O que a gente fez que mudou aqui? A gente trocou, ó, a primeira com a segunda coluna. A terceira coluna continua a mesma e essas duas aqui trocaram de lugar. Então, a gente trocou de posição a primeira e a segunda coluna. Façam as contas aí do determinante dessa nossa nova matriz e vocês vão verificar que vai dar 19, ou seja, deu o oposto, né, do que a gente tinha achado antes, que era menos 19. Agora a gente achou 19. Beleza, pessoal? Certinho? Façam as continhas aí do determinante, hein? Bom, oitava propriedade. O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Então, olha esse exemplo aí. De novo, revise o material que tem a parte de matrizes para lembrar o que é uma matriz triangular, triangular superior, triangular inferior, para quando a gente chegar aqui, né, vocês saberem do que eu estou falando. Então, de fato, essa daqui é uma matriz triangular. Olha aqui, todos os elementos acima da diagonal principal, que é essa, são iguais a zero, que caracteriza uma matriz ser triangular. Bom, o que está nos dizendo essa propriedade? Que, nesse caso, para a gente calcular o determinante dessa matriz, basta a gente multiplicar os elementos da diagonal principal, ou seja, 5 vezes 2 vezes 4, e 10 vezes 4, 40. Bom, primeiro que é importante a gente saber essas propriedades, porque elas nos ajudam quando a gente quer, às vezes, fazer um exercício e a gente não quer perder tanto tempo fazendo conta. Então, olhou para uma matriz, ela já é triangular, superior ou inferior, se está pedindo determinante, basta multiplicar os elementos da diagonal principal. Vocês poupam tempo e também, né, economiza lá na hora de errar, né? Porque quanto mais continha a gente faz, mais chance de aparecer algum errinho. Então, se ligue aí nas propriedades para quando vocês tiverem que fazer algum exercício, elas estarem aí na ponta da língua e facilitarem a vida de vocês. Bom, nona propriedade. Sendo A e B duas matrizes quadradas de mesma ordem e A vezes B a matriz produto, então a gente tem esse teorema aqui que diz que o teorema de AB é igual. O determinante de A vezes B é a mesma coisa que o determinante de A vezes o determinante de B. Bom, então vamos um exemplo aqui. Se eu pegar essa A, quem que é o determinante de A? Menos 3 menos 10, ou seja, menos 13. Considerando essa B, quem que é o determinante de B? 0 menos 6, ou seja, o determinante de B é menos 6. Quem que é A vezes B? De novo, como que a gente multiplica duas matrizes? Lembram? Vou fazer essa multiplicaçãozinha aqui com vocês com calma, mas não deixem de fazer multiplicação. Daqui a pouco a gente vai ter que multiplicar a matriz 3 por 3. E se não tiver aí com a sacada, né, rapidinho para multiplicar, vai perder um tempão multiplicando matrizes, ao invés de estar perdendo tempo, né, com a matéria que realmente é de álgebra linear 2. Então, se não tem essa facilidade para multiplicar matrizes, a hora é agora de correr atrás para aprender a multiplicar matrizes aí, ou relembrar, né? Vamos dizer assim, que aprender, vocês já aprenderam que vocês estão aqui em álgebra linear 2. Então, pelo menos, para ficarem mais ágeis. Vamos fazer essa daqui juntos. Vamos lá? Então, olha só. Vou botar aqui uma do ladinho da outra, tá? A e a nossa B. Olha só, vou botar aqui o que seria essa matriz resultante. Vou até botar assim, aqui seria um A11, A12, A21, A22. O que é isso? É o elemento que vai estar na primeira linha e na primeira coluna. O elemento que vai estar na primeira linha e na segunda coluna. O elemento que vai estar na segunda linha e primeira coluna. O elemento que estará na segunda linha e na segunda coluna. Então, deixa isso daqui no meio do caminho, o resultado da multiplicação a gente vai colocar nessa nova matriz. Isso daqui é só para vocês lembrarem o que a gente tem que fazer. Então, para obter esse resultado aqui, este elemento, o produto dessas duas matrizes, a gente pega a primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz e faz, ó, 3 vezes 0 mais 2 vezes 3. Esse segundo elemento aqui do resultado do produto de A por B. Como é que a gente obtém?
primeira linha da primeira matriz, porém agora com a segunda coluna da segunda matriz. Então, 3 vezes 2 mais 2 vezes 4. Aqui, segunda linha com primeira coluna, ou seja, 5 vezes 0, mais, vou botar aqui, menos 1 vezes 3. Aqui, segunda linha com segunda coluna. Então, 5 vezes 2 mais menos 1 vezes 4. Com isso, a gente obtém, ó, o 6 que estava aqui, 6 com 8, que vai dar 14, aqui dá 0, né? Então, menos 3, 10 com menos 4, 6 positivo. Certo? Lembraram que não lembrava ainda como é que a gente multiplica duas matrizes 2 por 2? Então, o raciocínio é o mesmo se a gente aumentar a ordem dessa matriz. Se tiver muita dificuldade, faz isso que eu fiz aqui, ó, faz essa matrizinha aqui com os coeficientes, que vai ajudar vocês na hora de saber que linha com que coluna que a gente tem que pegar e vocês não vão se perder, ok? Bom, então olha só, essa é a nossa matriz A vezes B. Como que é o determinante da A vezes B? Diagonal principal menos diagonal secundária aqui. 6 vezes 6, menos com menos vai virar mais, 3 vezes 14, que deu 78. Observe que 78 é menos 13 vezes menos 6, que é o determinante de A, vezes o determinante de B. Ou seja, de fato, o determinante de AB deu o determinante de A vezes o determinante de B para esse nosso exemplo numérico, ok? Mas estou afirmando para vocês que esses resultados, essas propriedades valem para qualquer matriz. Décima propriedade. Seja A uma matriz quadrada. Se multiplicarmos todos os elementos de uma linha ou coluna pelo mesmo número e somarmos os resultados aos elementos correspondentes de outra linha ou coluna, formando uma nova matriz A e B, então o determinante de A é igual ao determinante de B. A gente está lidando aí com mais um teorema nessa décima propriedade. Então, olha só, vamos pegar aqui essa nossa matriz A. Quem que é o determinante de A? Diagonal principal menos diagonal secundária, menos 11. Agora, vamos ver uma coisa aqui, né? Aqui não é a mesma A, aqui vai ser a tal da matriz B aí, que a gente está querendo encontrar. Como que a gente obteve essa matriz B? Olha só, a gente vai multiplicar a primeira linha da A por menos 2. Quando a gente multiplica a primeira linha da A por menos 2, o que a gente obtém aqui? Lá na nossa, vou botar aqui assim, ó, só alterando lá a nossa A. Menos 2 vezes 1, menos 2, tá? Menos 2 vezes 5, menos 10. Agora, a B, que é a nova matriz, a gente obtém como? A gente mantém a primeira linha igual a da A e a nova segunda linha, como é que a gente vai obter? A gente pegava esse resultado aqui, que foi o que a gente fez, multiplicando a primeira linha por menos 2, e vamos somar esse resultado aqui com a segunda linha da A. Isso daqui, a primeira linha multiplicada por menos 2, somado com a segunda linha da A, vai nos dar a nova linha, ou seja, a nossa nova matriz B, com uma nova segunda linha, ou seja, menos 2 mais 4, 2, menos 10 mais 9, menos 1. Agora, observe o seguinte, quanto que dá o determinante dessa B? Menos 1, menos 10, que dá menos 11, ou seja, o mesmo resultado da nossa A. Ok, pessoal? Beleza? Então, essas aí foram algumas propriedades que a gente está relembrando, né? Coisas que vocês veem até lá no ensino médio dessa parte de determinante. Lembrando que isso que a gente fez aqui foi dar exemplos numéricos para vocês conseguirem visualizar essas propriedades e fazerem uso delas para facilitar a vida de vocês quando vocês tiverem que fazer algum exercício, calcular algum determinante, vocês poderem fazer uso dessas propriedades. Beleza? Vamos continuar aqui então. Bom, o que a gente vai fazer aqui na sequência? A gente vai agora, inicialmente, definir o que é a matriz A
adjunta de uma matriz A. Então, eu vou definir aqui para vocês essa abreviação de definição. Vamos lá. Dada uma matriz quadrada A, chamaremos de matriz adjunta de A transposta da matriz dos cofatores de A. Olha só, como nomenclatura aqui para a matriz dos cofatores de A, eu vou chamar de A barra, tá? Para quê? Só para poder colocar essa nomenclatura aqui, ó, para adjunta de A. Então, a adjunta de A, segundo essa definição, é a matriz dos cofatores transposta. Então, eu vou colocar esse sinalzinho aqui para indicar a transposta de uma matriz, ok? Às vezes vocês vão encontrar com uma transposta de A, nomenclatura, às vezes um A na T. Aqui a gente vai estar usando esse A' aí para indicar a nossa transposta, beleza? Então, olha só. A gente acabou de definir o que é a matriz adjunta de A. Já já a gente vai ver alguns resultados envolvendo aí a matriz adjunta. Então, observem que para a gente calcular a adjunta de uma matriz, a gente precisa da matriz dos cofatores. Então, esse que vai ser o trabalho que a gente vai ter quando a gente precisar calcular uma adjunta. A gente precisa calcular os cofatores dessa matriz. Então, assim, dependendo do tamanho dessa matriz, vão ser mais cofatores, porque para cada elemento a gente vai ter um cofator correspondente aí. Então, vamos ver um exemplinho aqui, para a gente ver como é que isso aí funciona. Então, por exemplo, seja essa matriz aqui. Bom, eu vou colocar aqui para vocês quem que é essa matriz dos cofatores, ou seja, né? Calculando aí, a gente tem 9 elementos. Então, a gente teria que fazer cálculo de 9 cofatores. Eu já vou colocar a resposta aqui e vou lembrar com vocês como é que a gente faz para calcular um cofator. Mas vocês aí, mãos à obra, não deixem de fazer esses cálculos. Combinado? Bom, já vou colocar aqui logo a matriz dos cofatores. Ela é essa daqui. Bom, como exemplo, vamos ver como é que a gente obteve esse menos 19 aqui. Da onde veio isso? Então, lembram como é que a gente fazia para fazer o cofator, né? A gente fazia com relação à posição do elemento e a gente tinha uma submatriz. Então, eu vou até chamar aqui, vou botar aqui para encontrar esse menos 19. O que a gente tinha que fazer? Menos 1 elevado. Qual que é a posição ali? 1, 1. Né? Então, 1 mais 1, que multiplica o determinante da matriz quando a gente retirava a primeira linha e a primeira coluna. Então, aqui vai sobrar 1, 4, 6 e 5. Ou seja, bom, aqui como a potência vai ser 2, isso aqui vai dar 1 positivo. Então, aqui vai ficar 5 menos 24, que é menos 19. Então, foi assim que a gente obteve esse menos 19 aqui. E assim sucessivamente. Para vocês encontrarem todos os outros, vocês vão fazer menos 1 elevado, no caso desse daqui, né? A primeira linha e segunda coluna. Então, 1 mais 2 que vai dar 3, e aí vão tirar a primeira linha e a segunda coluna e vão fazer o determinante da matriz resultante. Dessa forma, vocês conseguem obter a matriz aí dos cofatores. A gente tendo a matriz dos cofatores,
Aí a gente consegue achar quem que é a adjunta de A. A adjunta de A, como eu acabei de definir para vocês, é a transposta da matriz dos cofatores, ou seja, o que era linha, aqui nessa nossa barra, vai agora virar coluna. Então, vem para cá, menos 19, 19 menos 19, menos 5, 10 e menos 11, 4, menos 8 e 5, essa daí é a nossa adjunta da matriz A, beleza? Então, como eu falei, não deixem de fazer as continhas para vocês acreditarem que a barra é essa daí mesmo que eu coloquei para vocês, ok? Agora eu quero fazer uma perguntinha aí. O que vocês acham, né, que daria como resultado se a gente pegasse uma matriz e multiplicasse pela sua adjunta? Então, vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente pegar como sendo a nossa matriz 2, 1, 0, menos 3, 1, 4, 1, 6 e 5, eu quero que vocês me digam quanto que vai dar o resultado de A vezes a barra. A gente já sabe quem que é a A e a gente já sabe quem que é a adjunta de A. Não foi isso que a gente acabou de calcular? Que foi o menos 19, menos 5, 4. Vou só colocar aqui para facilitar. 19, 10, menos 8, menos 19, menos 11 e 5. Então, essa daqui era a nossa adjunta. Bom, então, A vezes a adjunta de A, vou dar a resposta para vocês, lembrando que essas contas é para vocês fazerem aí. Então, já peguem e treinem a multiplicação dessas duas matrizes. Porque se vocês não tiverem craque, né, na multiplicação de matrizes, vai acabar atrapalhando vocês no tempo de uma resolução de uma lista, de uma prova, que vocês vão perder um tempo multiplicando matrizes, que vocês vão ter que ficar ali, né, sem ser com a prática, que vocês deveriam estar perdendo resolvendo coisas que realmente são diretas da álgebra linear 2, certo? Para lembrar os conceitos, as coisas que a gente está vendo agora. Então, fica a dica, mais uma vez, revisem multiplicação de matrizes. Bom, nesse nosso caso aqui, observem o seguinte, que essa matriz aqui, que foi o resultado do produto dessas duas, isso daqui deu menos 19, que multiplica a matriz identidade de ordem 3, concordam? Que essa matriz aqui pode ser escrita como menos 19 vezes essa. Quando a gente tem uma constante vezes uma matriz, essa constante entra multiplicando todos os elementos aqui. Isso daqui dá menos 19 vezes a matriz identidade de ordem 3. O que é isso daqui? Também façam as continhas aí, vocês vão ver que esse menos 19 é exatamente o determinante dessa nossa matriz aqui. Então, vai ser o determinante da A vezes a matriz identidade de ordem 3. Por que eu estou fazendo isso aqui com vocês? Porque a gente vai enunciar um teorema na sequência e eu já queria induzir vocês para vocês já terem uma ideia aí desse resultado que eu vou colocar. Então, olha só, nesse caso, a gente pegou uma matriz A e a gente multiplicou pela adjunta e deu como resultado, deu, que vocês vão acreditar depois que vocês fizerem as continhas, que eu estou acreditando que vocês vão fazer aí, vai dar o determinante da A vezes a matriz identidade de ordem 3. Então, agora, com isso, eu vou enunciar um teorema aqui. Olha só, o teorema que eu quero enunciar é esse aqui. Teorema. A vezes a sua, uma matriz A vezes a sua adjunta, eu vou botar aqui por escrito, tá? Que essa nomenclatura aqui é que a gente está usando para adjunta. A vezes a adjunta da A é a mesma coisa que o determinante de A vezes a matriz identidade de ordem N. Lá no nosso caso, no nosso exemplo, a matriz A tinha ordem 3, por isso que deu
Aí 3. Esse resultado aqui, esse termo vale para uma matriz quadrada de ordem n qualquer. Então, A vezes aí a sua adjunta vai dar a mesma coisa que o determinante de A, vezes a matriz identidade de ordem n. O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês demonstrem esse resultado para o n igual a 3. Isso não vai ser uma demonstração completa, porque para demonstrar no caso geral, a gente teria que considerar o n como sendo qualquer número. Aqui eu quero que vocês façam a prova para n igual a 3. Não vale exemplo numérico. Lembrem-se que o exemplo numérico, que foi o que a gente fez, inclusive, antes de anunciar o teorema, serve para a gente visualizar o resultado, para a gente acreditar que aquele resultado é verdadeiro. Mas para a gente provar que vale, a gente tem que fazer para um caso geral. Então, nesse caso, vocês vão estar provando por n igual a 3, e aí a prova geral é feita de maneira análoga. Então, eu quero que vocês anotem aí, que esse vai ser um dos resultados que depois eu vou cobrar para vocês me entregarem. Certo? Bom, com isso, a gente vai encerrando aqui essa nossa terceira aula dessa nossa unidade 1 de determinantes. Só falta mais uma aulinha para a gente encerrar essa nossa unidade. Bom, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.